Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitos milagres, sinais eram feitos através das mãos dos apóstolos. A igreja em Atos 2, ou a igreja primitiva, é a igreja em sua essência, pois ela é um modelo de como uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus se comporta. A igreja em Atos 2 é a igreja em sua essência e ela é o modelo de como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Irmãos, a igreja do século 21 precisa voltar a essa essência que a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, tinham. Porque havia temor sobre a igreja em toda a alma, porque havia perseverança na doutrina. Perseverança é constância. Havia constância no ensino da doutrina, da palavra do Senhor, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia comunhão porque havia doutrina. Havia partir do pão porque havia doutrina. Havia orações porque era uma igreja doutrinária. Irmãos, nos tempos em que nós estamos vivendo, aonde muitos falsos mestres, doutores, profetas estão ganhando espaço no nosso meio, sem doutrina, irmãos, não há temor na igreja. Sem doutrina não há avivamento espiritual na igreja. Sem doutrina não há vida de oração na igreja. Somente através da doutrina, que é a palavra de Deus, a igreja será uma igreja forte. A igreja será uma igreja avivada. A igreja será uma igreja em comunhão, no partir do pão, nas orações. Somente através da palavra de Deus é que a igreja irá resistir contra os ventos de falsas doutrinas que estão sendo pregadas por aí. Precisamos voltar a essa essência. A igreja precisa voltar a essa essência. Quando a doutrina ela é prioridade na igreja, há sinais, há maravilhas. A Bíblia diz que através da vida dos apóstolos havia sinais, havia maravilhas. Por quê? Porque a doutrina era prioridade. A palavra do Evangelho era prioridade. Cristo era prioridade. E Cristo precisa voltar a ser prioridade em muitas igrejas. Porque nos dias de hoje nós não vemos mais milagres, sinais como havia nesse tempo. Porque está faltando doutrina no meio da igreja. Está faltando mais comunhão no meio dos irmãos. Está faltando oração no meio da congregação. Está faltando temor no meio do povo de Deus. Quando há doutrina, há ajuntamento. Quando há doutrina, há comunhão. Quando há doutrina no meio da igreja, há renovo espiritual.
há revestimento, há avivamento no meio do povo de Deus. Aleluia! Que Deus vos abençoe com essa palavra. Pregue a palavra de Deus, tempo e fora de tempo, pois Jesus está